Olá, então, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão das crianças assassinadas, eh, que tem a ver com o momento atual de uma mortandade de crianças, certo? Não que essa mortandade de crianças seja tão atual, tá? Porque isso já aconteceu no passado, na mesma região. Eu estou falando da questão Palestina e Israel, o ataque que aconteceu e que já está chegando nos 9.000 mortos, 3.400 crianças. Tá? O que o Lágrimas de Goethe tem a ver com isso? Tudo! Tudo a ver, tá? A gênese da peça é essa preocupação com o que a gente considera como a prole, como a nova geração de humanos, de pessoas, de indivíduos que vão estar aqui nesse mundo. Né? É disso que eu estou falando. Tem a ver muito com as questões do teatro, das tragédias, por exemplo, na Medéia. Tá? É claro que eu não me baseei na Medéia, porque na época que eu fiz isso eu não conhecia nenhum texto de Medéia ou o Fausto do Goethe, eu não conhecia. Que o que está por trás? É a morte de crianças. Tá? O que torna impactante esses textos? É a morte de crianças. Por que esse texto, Lágrima de Goethe, tem uma questão de valorização? Porque eu acredito que esse texto ele pode não estar sendo muito conhecido agora. Claro, ele já foi conhecido por algumas pessoas. Por exemplo, eu fiz uma leitura, a primeira leitura que eu fiz foi em Minas Gerais, que eu coloquei no jornal e daí teve um público e daí rolou uma ovação. Uma ovação não é essas ovação normais que as pessoas vão, ficam de pé e ficam batendo palma por 5, 10 minutos da peça. Não, essa ovação era meio Pentecoste mesmo, as pessoas pulavam e gritavam e urravam. Tá? A dimensão que esse texto ele consegue mexer com as pessoas. O que aconteceu também. Teve gente do Rio de Janeiro, né, que nem a Marta Parreu, Balbai Off, queriam que eu fosse dirigir essa peça no Rio de Janeiro, com indicação de atores globais, assim, os tops das novelas, fazendo. Foi indicação, claro, não foi uma coisa acertada, mas provavelmente esse texto já deveria ter ganhado uma dimensão muito maior do que ela é hoje. Né? Porque eu parei também, né? Eu, em vez de eu ir para o Rio de Janeiro, eu vim para Curitiba. Bom, mas voltando para o tema do infanticídio, né? É normal acontecer isso na humanidade? Principalmente no ocidental, tá? O ocidental tem essa. Anos atrás aconteceu um episódio no mesmo lugar, né, que alegavam, os judeus alegavam que os palestinos faziam uma frente de crianças para que eles ficassem atrás se protegendo. Eu esqueci o nome disso. É como se fosse um escudo de crianças,
né, para os palestinos, os Hamas, ficarem atrás escondidos para se proteger. Bom, e daí foi uma matança de criança também, tá? E isso já faz uns 5, 10 anos aí, mais ou menos, que aconteceu. Foi uma matança de crianças também. Então é conhecida essa história de que matar crianças nessa região é algo assim banal, banalizado, tá? Veja como não se justifica. Você como pai e como mãe, você vai colocar teu filho na frente para se proteger? Oh, mas isso não faz sentido. O ser humano não vai fazer isso. Ah, porque a gente é diferente dos árabes? Não, a gente não é diferente dos árabes. Lá é humano também. Tá? Ninguém coloca filho na frente para se proteger. Então, são justificativas que não batem, tá? Argumentos muito radicais que não batem. É tipo o presidente americano falou que os muçulmanos lá degolam criança e depois ele desmentiu. Mas a mentira que ele contou virou verdade. E isso que é o problema. E aí virou uma justificativa para matar crianças. Banalizou, ele usou um artifício de fake news para banalizar a morte de crianças. Olha o perigo disso. Como é que as pessoas não têm consciência de que esse infanticídio é algo ocidental que acontece corriqueiramente, tipo, em ciclos. As guerras estão inserido esse artifício. Por exemplo, lá no passado, isso são historiadores falando, né, que se faziam excursões da Europa, faziam excursões de pessoas para descer lá no Oriente Médio e matar um monte de gente, um monte de árabe. Isso virou, cara, não foi uma vez só, não. Foi muitas vezes, foi dezenas de vezes que eles faziam excursões, porque os papas cristãos queriam arrecadar e se estruturar como liderança, e eles precisavam desse mecanismo. E daí teve um episódio lá que é uma das cruzadas que relatam que uma igreja ficou até o joelho de sangue. Olha o tanto de mortandade. Por quê? Por que essa região? Porque essa região é a origem. É natural que você busque a origem. Né? A origem cristã é lá nos árabes, na Península Árabe. É uma coisa árabe que vai se alastrar por Roma, né? Na época que Roma dominava, e que vai acontecer isso na Europa. Então, é uma região do cristão lá na Península Arábica e aquela região do Oriente Médio. Então, uma das coisas. E olha, é tão cruel essa questão cristã, né? Que como é que vai começar, na verdade, os cristãos? Vai começar com o tal do animismo. Animismo, que é o que? A religião, a crença dos cristãos quando se originou era uma crença diferenciada. Onde que estava o enigma dos deuses e tal? Estavam em questões assim, tipo, tinha um poço, você olha para o poço, parece que tem um espírito dentro daquele poço, ou uma caverna, tem um espírito dentro da caverna, é como se tivesse alguma presença lá. A religião cristã começou nisso, tá? E depois ele vai se aliar
a, as ideias de Platão, de um outro mundo, né? Que vai ser a patrística, que vai ser influenciado pelo Santo Agostinho. O outro mundo vai ser introduzido na igreja cristã através disso. Claro que já existia alguma coisa lá dos povos primitivos, né? Mas a grande base é o platonismo. Vai se aliar ao Zoroastro, né? Um sujeito que ficava andando na Pérsia na época dos gregos, aquela época, né? Andava e esse Zoroastro pregava muito a questão do bem e o mal, do maniqueísmo, que os americanos adoram, né? Por isso eles fazem guerra, eles são heróis. Eles matam muito, mas eles são os mocinhos, né? Os filmes também são desse jeito, né? Os, os, os bandidos mesmo, mataram um, dois, três, mas daí vai lá o mocinho e mata o bandido, né? Então essa história de bem e o mal vai surgir, né, essa ideia meio errada do pensamento do ser humano, que você tem que salvar o mundo matando o teu inimigo, né? Que vem lá do maniqueísmo, dessas coisas, né? Muito primitiva do ser humano e que está racionalizada como uma verdade, como um acontecimento que a gente tem que coexistir com isso. Não, a gente não tem que coexistir. Essa ideia do maniqueísmo, que está muito no cinema americano, tá? Que tem uma diferença do cinema europeu nessa questão hoje, né? Vai surgir na Pérsia e vai se aliar à estrutura cristã, né? Então, essa coisa das crianças, ela está muito vinculada ao Lágrimas de Goethe. Como eu falei, eu não tinha lido Fausto, não tinha lido Medea, né, não sabia desse. Foi uma coisa meio espontânea de fazer essa peça, tá? Mas tudo bem que foi espontâneo, foi meio na inocência, tem uma originalidade, mas essa peça ela ganha um vulto, como eu acredito que é uma das maiores dramaturgias hoje feita, porque ela está calcada em coisas que já foram proeminentes na literatura. Não é uma dramaturgia básica, tá? Então, por isso eu acredito que o Lágrimas de Goethe é um grande texto, tá? Ok, eu fiz quando estava na minha inocência. Claro que quando eu fiz essa peça eu já tinha levado o Miriam Muniz pelo Sudeste, né? Com Dadinho Arroz Mamífero. Eu não estava tão inocente na questão de escrever, porque eu já tinha uma desenvoltura para escrever. Eu sentava e escrevia e rolava, né? No começo, quando eu comecei a escrever, era problemático, né? Eu não conseguia escrever uma linha não, uma folha, né? Depois eu fui pegando essa vibe de escrever, quando eu sentava eu escrevia mesmo. Então, tá vendo que eu estou falando no termo escrevia. Então, eu vou dar uma continuidade nessa, para falar um pouco sobre essas referências que eu tive de escrever, tá? Abraços. Vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito. E vai ser adicionado no YouTube e tudo mais. Para quem for pesquisar a peça, tenha esse respaldo do autor. Abraço.